Pessoal, só continuando lá o exemplo de ontem, que a gente não terminou mostrando como que essa função aqui ela é descontínua. Observe o seguinte, a gente tem aqui então, né, definida a função f de x igual a 1 se x maior que 1, tá aqui a imagem dela, né, e 0 se x for menor ou igual do que 1. Então, em 1 é 0 e para x valores menores do que 1, ela é 0. Se a gente escolher o epsilon igual ao meio, veja aqui, ó, o valor do epsilon igual ao meio para cima e para baixo do 1, do 0, quer dizer, né, que é a imagem do 1, quero mostrar que ela é descontínua no 1. Qualquer delta que eu tomar, eu pego o x igual a 1 mais delta, né, porque o delta sobre 2, porque o delta, ele vai fazer um abertinho aqui em torno do 1 do domínio. Eu pego um x aqui, ó, nesse meiozinho, entre 1 e entre 1 mais delta. É só escolher, então, 1 mais delta sobre 2. E perceber que esse x aqui, né, vamos colocar, pode ser x0 ou x delta. Esse x aqui menos 1, ele vai ser igual, vou substituir o valor dele aqui, ó. 1 mais delta sobre 2, menos 1, corto, isso é igual a módulo de delta sobre 2. Isso aqui é menor do que delta, o x0 menos 1 é menor do que delta, e o f desse x0 menos o f do 1 vai ser quanto? O f do x0 é aqui, ó, tá? Então, outra cor. Tá aqui meu x0, tá? A imagem dele é aqui, ó, é 1. Porque ele é maior que 1. Então, isso daqui vai dar 1 menos, quanto que vale o f de 1? Vou de roxo. Vai dar 1 menos, quanto que é o f de 1? F de 1 é 0. Menos 0 é igual a 1, né? 1 menos 0, 1. Só que isso é maior do que epsilon. Então, eu mostrei que existe, grifando aqui, eu mostrei que existe um epsilon igual a 1 sobre 2, tal que para todo delta que eu escolher, vai existir um x, então eu peguei um x dependendo do delta. Então, qualquer delta que você me der, aqui tá o x exibido, tá? Isso que é importante. Eu mostrei que x0 menos 1 é menor do que delta e, mesmo assim, o f de x0 menos o f de 1 é maior que epsilon. Então, a gente tá mostrando que a função ela é descontínua no ponto, tá? Apesar de que eu não tenho aqui, ó, isso daqui, nesse caso que eu tô substituindo o x0 igual a mais delta sobre 2, aqui que era a questão ontem, né? Isso aqui é maior do que 0, tá ok? Só que se eu colocasse o 1 aqui, né, ele ia, não ia funcionar essa questão da descontinuidade, viu? Porque eu tenho que testar valores onde ela vai me dar essa diferença. Então, se eu testar no 1 aqui, ó, se eu colocasse o x0 igual a 1, eu ia ter aqui, ó, 1 menos 1, sempre menor do que delta, para qualquer delta 0 que eu tomar. Mas o f de 1 menos f de 1 vai ser igual a 0, isso é menor, ó, 0, isso é menor do que epsilon, para qualquer epsilon que eu tomar. Então, quando eu pego o próprio ponto, ele vai servir para me mostrar que ela é contínua, tá? Nesse caso aqui, o próprio ponto. Agora, usando o próprio ponto para mostrar que a função é descontínua, eu peguei aqui um exemplo dessa função, acho que vai ficar ela melhor. F de x igual a 1, se x diferente de 1, e 0, se x igual a 1. Vou pegar o mesmo valor de epsilon, mesmo valor de delta, sei lá, vamos. Eu quero mostrar que x é descontínua em 1, tá? Então, ó, toma epsilon igual, por que eu pego o epsilon igual ao meio? Porque eu tenho que pegar um epsilon que seja menor do que a distância da descontinuidade, onde está o meu ponto de descontinuidade. Se eu pegar epsilon igual a 1, não vai funcionar, tá? Então, eu tenho que pegar pelo menos a metade. Pelo menos a metade não, pelo menos menor um pouquinho que 1. Então, pega a metade. Epsilon igual a 1 sobre 2, tá? Toma epsilon, aqui não existe, né? Tomando epsilon igual a 1 sobre 2. Então, para todo delta que eu tomar,
vai existir um x0. Eu posso agora escolher x0 maior ou menor com x0, um x delta. Posso colocar agora 1 mais delta ou 1 menos delta, tá? Se eu colocar aqui, aqui vai ser a imagem do 1 mais delta. Aqui é a imagem do 1 menos delta, tá? Vai ser tal que x delta menos o x que eu tô olhando é o 1, então menos 1. Isso aqui vai ser igual 1 mais ou menos delta menos 1, então 1 e 1 corta, isso daqui é igual. Vamos colocar delta sobre 2 só para garantir. Isso é igual ao módulo de mais ou menos delta sobre 2, que isso é igual a delta sobre 2, porque delta é maior do que 0, isso é menor do que delta. Então, x delta menos 1 é sempre menor do que delta, mais o f do x delta menos o f de 1, tá dando quanto? O f do x delta é 1, porque ele é, com certeza, diferente de 1, já que o delta é maior que 0. Então, ele é 1. E o f de 1 é 0. Isso é igual a 1. Isso é maior que epsilon. Então, aqui, olha, eu tô mostrando que essa função aqui, ela é descontínua no 1. Se eu colocar o 1 aqui, o que vai acontecer? Vai dar 0 também, né? 1 menos 1 é menor do que delta e f de 1 menos f de 1 é menor do que epsilon. O próprio ponto não serve para contradizer a continuidade. Eu tenho que pegar pontos próximos dele e mostrar que existe esse degrau aqui, tá? Essa descontinuidade. A função primeiro tá vindo aqui, vai para outro ponto, continua do lado de cá. Entendido?